Oi, gente, boa noite! Oi para você que quer falar um pouquinho sobre os seus medos. Ninguém quer falar sobre eles, né? Mas nós vamos dar uma cutucadinha neles hoje, sim, porque nós estamos ao vivo e em 2 minutinhos, meu amigo Rodrigo Fonseca, da Inteligência Emocional, vai entrar aqui conosco, vai responder as perguntas que vocês tiverem. Eu tenho aqui vários. Gente, eu fiz até uma anotação bem esdrúxula, mas eu fiz de várias questões que o pessoal me mandou hoje aí sobre medo. Eu tenho medo disso, medo daquilo. Vamos chegando. Camila, Aline, Duda, Marta, chama quem vocês conhecem. Sabe aquela pessoa medrosa, ou aquela pessoa que se deixa guiar pelo medo ou deixa de fazer coisas por causa do medo? Envie essa live para ela agora, porque vocês não têm noção. A hora que o Rodrigo entrar, vocês vão entender a importância dessas pessoas estarem aqui. Medo todo mundo temos. Todos nós, não é verdade? Só que como lidar com isso? Como não se deixar ser dominado, né, pelo medo, por essa sensação de deixar de ser você mesmo por conta daquilo que você pensa ou de que, né, tá ali pedalando. Opa, o Rodrigo chegou aqui conosco, deixa eu colocar ele aqui com a gente. Vão mandando, pessoal, manda para quem vocês conhecem, manda essa live, porque o Rodrigo vai entrar e ele vai estar aqui nos Estados Unidos conosco em outubro. Eu tô lá com ele e eu quero ver vocês junto com a gente. Peraí, vamos dar um alô aqui para ele. View request, cadê? Peraí. Foi. Rodrigo, aceitei. Oi, Mar! Tudo bem, minha Boa amiga? noite, tudo bom, Rô? Boa noite, tudo ótimo e você? Tudo bem também, graças a Deus. Aqui em Miami ainda tá de dia, gente, aí já tá tudo escuro. Dia! Que horas são aí agora? 20 Agora horas são aqui. 7, estamos 1 hora menos só o horário de Brasília, Só que aí é mas verão. Aí é verão, verão. E sim, nós estamos com um ciclone aqui no Brasil até. Isso é doido. diz que tá um frio lascado, né? Tá, O 12 pessoal tá graus. entrando na live, gente. Se vocês estão no Brasil no frio, já se acomoda, pega um chazinho, um cafezinho quentinho, Né? baixa aí os comentários para vocês conseguirem olhar bem o rosto do Rodrigo. Rô, se apresenta aí pro pessoal que ainda não te Bom, conhece. vamos lá. Primeiro, boa noite, Mar, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Quem ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Fonseca. Eu trabalho com as emoções humanas há 24 anos, vou fazer 25 anos agora em janeiro, graças a Deus. Falo que é uma honra poder tocar a emoção, as emoções das pessoas, né? Que é a base de tudo na vida de um ser humano. E há 25 anos eu venho fazendo isso, vai fazer agora em janeiro. Amo fazer isso, amo estar com pessoas, amo ajudar o ser humano a enxergar o amor aonde tem dor ou aonde ele interpretou como dor. E basicamente o meu trabalho todos esses anos foi esse, ajudar o ser humano a enxergar o lado de luz que tem em toda e qualquer experiência que o ser humano vive, mas que a gente normalmente não enxerga. É isso aí. E olha, ele vai trazer tudo isso para ajudar a gente, brasileiros, aqui nos Estados Unidos, em outubro. Dia 22 de outubro de 22. Olha aí, transformador. Há quantos anos eu falo, Rodrigo, eu queria te trazer para os Estados Unidos, e glória a Deus chegou esse Deu momento. certo, graças a Deus. E aí parece que tudo abriu, né? Nos Estados Unidos, daqui a pouco, o ano que vem vai ser México, tem previsão para Canadá, Portugal. Então, os Estados Unidos abriu aí o início de uma caminhada para o mundo, para poder É isso espalhar aí. isso para o mundo. É isso aí, que Deus abençoe, que prospere ainda Amém. muito para Amém. muitos outros lugares, porque muitas vidas precisam ser tocadas pelo que você tem dentro de você, que é muito além de só conhecimento. Para quem não sabe, Rodrigo tem vários livros, esse daqui ele me deu, lembra? Lembro. Vou te mostrar. Tem uma capa nova agora. Peraí, vou pegar. Olha aí, gente, tem até capa nova. E ele tem vários livros que ele escreveu, que vocês podem acessar, coloca aí no Amazon, que vale a pena o conteúdo do cara. Ó, esse livro ganhou, voltou para o nome dele de origem, que era para ser Missão. Olha que legal! Agora ele está com capa dura e tal.
Missão, como viver uma vida de propósito. Então, esse é o... E esse é Excelente. outro, com uma nova capa, que é o Emoções, que é o mais antigo, primeiro, meu primeiro livro, que Uhum. agora também está com capa dura e tal, e assim vai. Então tem... Olha que legal. E os outros dois filhos, né? O Riqueza Emocional e o Inteligência Emocional para a Paz. Olha que legal. Então, são os 4 filhos, além dos meus 3 filhos que eu tenho no mundo. Então, muito feliz de poder Aí, materializar isso, né, em algum lugar. com certeza. E sejam bem-vindos todos vocês. Já tem pergunta aqui, meu Deus do céu. Quando que o Rodrigo vai estar e onde? Dia 22 de outubro, 22. em Orlando. Por enquanto, Olha, ele não vem para Miami, mas olha, eu vou te falar, Ju, tá do passou lá. ladinho, né? Eu falei para Ju, eu falei, Ju, vamos aproveitar que o cara tá aqui, pelo amor de Deus, a gente precisa trazer ele É, para Miami pro pessoal daqui também. tá do lado do lado. Eu tô abrindo aqui para mandar para uns amigos meus para convidar eles para cá agora. É Tem isso a aí. Dani, que tá aí em Miami também, que você Sim. conhece, aquela que como chama? Numeróloga. Ai, Numeróloga. sim, sim, é Amo o trabalho verdade. dela, amo, uma grande amiga. Então ela Legal. vai estar aí também, vai sair de Olha Miami aí. com você e vai para lá, para Orlando. Então, gente, pessoal de Miami, começa a mandar, eu quero ir em Miami, eu quero ir em Miami, que a Aí, produção do Rodrigo vai ter que fazer um pit stop por aqui. sim, sim, a Ju deve estar aí, ela, a Duda, tá, a Duda é A filha Duda foi a dela. primeira a entrar. Tá Dudinha, apaixonada. Dudinha. Hora de te dar um abraço, conhecer sua filhona. E Que vamos falar bom. hoje sobre o quê, Rô? Sobre medo, né, Mar? Que infelizmente já era antes da pandemia o que mais atrapalhava o ser humano. E com a pandemia, cara, os medos triplicaram, né? Ou centuplicaram, melhor dizendo. E eu acho que quem mora aí, os brasileiros que moram aí, seja em Miami, Orlando, mora fora da sua raiz, né, que é o nosso país, Sim, sentiram ainda mais. Já tinha os medos comuns que você comentou comigo, né? De sim, um brasileiro que está expatriado. sim. E agora, com a pandemia, esse vendaval que a gente viveu, cara, foi mais ainda Uhum, doído para os uhum, brasileiros que estão aí, cara. uhum. Então, foi bem, bem doído. Sim, e você sabe, você começando a falar disso é importante, porque é, quando começou tudo, eu estava aqui em Miami, né? E nós ficamos tudo fechado em casa, aquela loucura toda, né? Só de lembrar daquela agonia. E muitos brasileiros entravam em contato comigo e falavam, Marta, eu não sei, eu acho que eu vou embora, eu acho que eu vou abandonar Sim, tudo, porque aqui a gente não tem, a gente tem, assim, o pessoal fala assim, a gente não tem família, né? A gente tem sim, amigos que acabam virando a nossa família. sim, Só que na hora do vamos ver, é um pega pra capar, que cada um tinha que segurar o que era seu, sabe assim, e se resguardar. Olha, não sim. foi fácil, não. Uhum. E além disso tudo, tenho medo. Como é que tá minha família lá no Brasil? Sim. Será que vão morrer e eu não vou ver? Sim, sim. Às vezes tem Então, pessoas que estão aqui que faz anos que não voltam para o Brasil para visitar seus familiares. E aí sim, ficou naquela questão. Teve pessoas que estavam aqui que o filho, ou o marido, ou a esposa, alguém precisou ir para a UTI, precisou ser internado e não tinha outra pessoa, outro adulto para ficar com o resto das crianças em casa. Assim, foi complicadíssimo e o medo cruel, geral. cruel, cruel. Aí os medos vêm à tona. Então hoje estou pegando muita gente com crise de pânico, muita gente depressiva, que na Uhum. verdade o que o Covid fez, a pandemia fez, trouxe à tona tudo que já estava vindo, né? Só estava vindo, de repente a pandemia pegou e acelerou tudo isso. É Né? isso aí, é isso aí. E, Rodrigo, fala pra gente um pouquinho o que. Porque assim, eu tenho medo de. Que nem eu recebi vários aqui, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo da morte. Mas o que é o medo? Cara, primeiro, o medo é uma reação, né, fisiológica, natural, extremamente importante, positiva, que a principal função dele é proteger, nos proteger, né, de perigos reais e perigos imaginários, né, que a gente Uhum, imagina. Aliás, eu falo que o ser humano ele sofre muito mais por perigos imaginários do que perigos reais, sim. infinitamente mais, Uhum, infelizmente.
E ele tem esse papel de nos proteger, de evitar que a gente possa sofrer algum dano. Uhum. Só que a gente não aprendeu a lidar com ele de uma forma racional, consciente. Então eu falo que hoje o ser humano ele está usando o medo da mesma maneira que os animais, porque é o cérebro límbico, né? Que os animais têm esse cérebro límbico. Uhum. Então o animal ele se comporta como na presença do medo? Ou ele foge, ou ele congela, ele finge de morto. Sim. E o ser humano está igualzinho, ou ele foge desesperado, e o pânico nada mais é do que isso, uma vontade louca de sair correndo, que vai morrer, meu Deus do céu, eu preciso sair correndo. Ou crise de ansiedade, né? Hoje em dia não é pânico, é crise de ansiedade, que é tudo a mesma merda. Mas tá tudo Né? certo, tudo da mesma coisa. Ou ele finge morto, né? Eu brinco até nas DRs, né? Quando, especialmente homem, homem é clássico fazer isso em DR com a sua esposa, namorada, começa a DR, ele tum. Cérebro límbico acionado. Mas nem respira. Nem respira. Eu falo, moço, respira. Tanto medo que ele tem da mulher, da DR, do que vai conversar. Então, em reuniões, né? Quantos seres humanos, ou apresentação em público, ser humano entra naquele estado de medo que congela, que dá branco, Sim, que sim, eu tive uma pessoa que escreveu assim: eu tenho medo aqui, ó. Eu tenho medo de falar em público e passar vergonha. Uhum. Não é medo de passar vergonha, isso é bom. Normalmente as pessoas acham, tem medo de passar vergonha, ou medo, porque acha que tem vergonha, é tímido. Não, na verdade tem medo de ser criticada. Porque Hum, será criticada, obrigatoriamente. Será rejeitada, porque não é nem o medo da crítica, é o medo da rejeição, que é o hum, maior medo do ser humano, é dele ser rejeitado, né? Você até falou um dos medos aí da pessoa que vai morar fora, não só nos Estados Unidos, que ele vai morar fora para tipo não depender, não, ele pode ser quem ele é ou quem ela é, sem aquela coisa da visão, querer agradar a família ou quem quer que seja. Na verdade, ele tem medo de ser rejeitado pela família. uhum. Mas aí ele troca a rejeição, o medo de ser rejeitado pela família, pelo medo de ser rejeitado pelos colegas, ou pelos americanos, ou pelos suíços, pelos, sei lá, onde o país Pela que ele esteja. sociedade como um todo, porque você não é deles, você é um estranho no ninho. Exatamente. Então, foge do espeto, cai na brasa, como dizia meu avô. Você vê Né? como o medo, é o que você falou, o medo, ele é uma coisa boa, mas se você sabe trabalhar, dançar com ele, mas não se render a ele, porque ele te prega essas peças, né? Você sai E, de um pouco pior. e aonde que a gente aprende isso, mano? Estudando inteligência emocional, Não, fazendo isso hoje. aconselhamento. Sim, mas isso hoje. Mas para pensar, Assim, né? Quem tem mais ou menos a nossa idade, sei lá, 30, 40, 50 anos, não importa. E mesmo quem tem 20, 15 anos hoje, não aprende isso em casa, porque pais não sabem. Não uhum, aprende isso na escola, porque a escola está um pouco. Por mais que hoje, aqui no Brasil, por exemplo, eu tenha a nova BNCC, se eu não me engano, Base Nacional Curricular, que é obrigatório ter inteligência, educação socioemocional. olha que bom. Só que é tudo teórico. É, E aí eu falo que aprender inteligência emocional ou a lidar com as emoções, propriamente dito, na teoria, em livros, é como você aprender a nadar em livro, aprender a pilotar um avião em livro. é, Aí eu sei onde fica o botão. Eu sei quais botões, a sequência de quais botões eu tenho que acionar para dar ignição num jato. Mas beleza, você estuda durante um ano tudo isso. Aí eu te boto dentro do jato. Vai, agora decola. Não decola. não. Então é o que muita gente está cansado falando. Chega até mim e fala, Rodrigo, eu estou cansado. Cansado de estudar, estudar, fazer curso, estudar, fazer curso, estudar, ler, ver vídeo e voltar a fazer a mesma merda. O Exato. mesmo erro, o mesmo problema. É o cara que estuda todo o painel de um jato, senta no jato e trava e não consegue tirar o jato do chão. Porque ele tem que entrar no jato. Ele tem Uhum. que apertar o botãozinho lá, sabe? Tec, 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 E ele tec, tem que tec. saber qual botão apertar na hora Isso, certa, né? isso. Na hora que o chicote estrala, como dizem, sabe? Uhum. Que botão que eu pego? Porque as emoções, elas surgem normalmente, especialmente medo, raiva, né? Tristeza, surgem em momentos de calor.
da Uhum. vida, Uhum. né? Especialmente em momentos de calor, de pressão, de problema, de Uhum. dificuldade. E aí, como é que você decola ou estabiliza o seu jato chamado emoção, chamado corpo? Exato. E aí você sabe muito, você é pós-PhD, estudou em Harvard, MIT. Whatever. E não faz coisa nenhuma, porque a emoção, e eu gosto de simbolizar a emoção como se fosse uma criança, um bebê. É esse aspecto nosso, né? Você vê hoje tantos adultos tendo, hoje não sempre, né? Tendo comportamentos, esses falam mesmo, é o comportamento de uma criança. É, Uhum. velhinho, 80 anos, tendo comportamento de. Nós Uhum. sempre vamos ter essa criança dentro de nós. Por mais que a gente ache que a gente cresceu, que a gente sei lá o quê. Não, 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 não. A gente continua igual. Uhum. Continua tendo essa criança dentro de nós, que a Uhum. gente nunca parou para entender a linguagem dela. É como Uhum. se a gente tivesse um computador, Marta, e todos estão aqui, dentro da gente com uma potência gigante, maravilhoso, cheio de software, podendo realizar muito com ele, mas ninguém nos ensinou a usar. Ninguém deu manual. É uma foda. Muito, muito complicado isso. É. Então, o ser humano sofre. Sofre por não saber o que fazer. O que eu faço quando eu sinto medo, Rodrigo? Ou, aliás, o que é o medo, né? Tem gente que nem sabe, mas... Sim. E aqui vale a gente, talvez, desengravidar, como diz um amigo meu, desembaraçar para os espanhóis. O que é o medo, né? Porque tem gente que nem sabe que aquilo que ele está sentindo fisiologicamente é medo. Sim, olha, eu tava conversando com uma amiga que ela tá até na live, um pouquinho antes, 5 minutos antes de eu entrar. E foi uma das respostas que eu tive, eu não tenho medo de nada. Talvez disso, mas assim, eles começam com aquele, eu não tenho medo de nada, eu enfrento meus medos. São os mais medrosos. Yes! Aí eu falei pra ela, aí eu fiz algumas perguntas, ela me respondeu algumas coisas, eu falei assim, você tá cheia de medo e não quer assumir, você vai ficar na live. Uhum. Sabe aquilo de ter medo, de sentir medo? A pessoa que fala, eu não tenho medo, ela tem tanto medo, passou tanto medo na vida, que a consciência dela é como se fosse bloqueou a percepção do medo. Uhum. Mas faz cagada pra cacete na vida. Pra cacete. Que nem eu e Porque que nem todo mundo, né? mas essas fazem mais. Todo mundo faz, eu, você, todo mundo. Mas Uhum. essas fazem mais por quê? Porque ela ignora totalmente que existe isso dentro dela. Não quer Diferente aceitar, daqui. né? Não aceita. Aí ela vira um bonequinho, uma marionete na mão dessa criança. Hum. Olha que excelente. E a Aline tinha colocado lá atrás, perguntou assim: e como lidar com o medo da rejeição, que é o nosso primeiro medo? E essa criança tem muito disso dentro de nós, né? Esse medo da rejeição. Da onde vem esse medo da rejeição, né, Marta? Isso é importante a gente saber a origem dele, né? Esse medo da rejeição, ele começou lá atrás, quando a gente era um feto ainda. Uau! São memórias intrauterinas ainda, que existem. Hoje tem uma ciência que estuda a correlação entre memórias intrauterinas e vida adulta, problemas decorridos na vida adulta. E são memórias intrauterinas que a gente tem de interpretação de rejeição. Vou falar de novo, de interpretação de rejeição. Porque senão algumas pessoas falam, mas eu não fui rejeitado. Não, ninguém está falando que você foi rejeitado. Mas sim, você como bebê, eu, todos nós, de uma forma ou de outra, interpretamos que fomos rejeitados em vários momentos. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Uhum. Primeiro, os primeiros semanas, o corpo da mulher tenta expulsar aquele órgão estranho. Sim. É um órgão estranho, é um espermatozoide que fecundou no óvulo, mas que Uhum. virou um corpo estranho dentro do corpo da mulher. Uhum. E depois de um tempo, ele, ok, acolhe, entende como um órgão que faz parte ali temporariamente do corpo. Então tem essa primeira rejeição natural do corpo. Uhum. Depois tem outras rejeições ou interpretações de rejeição de nós como bebês. Por exemplo, a mãe passando algum problema com o marido, com o pai, que todo casamento, toda gravidez tem. Uhum. Ou a família tendo problema com dinheiro.
que Uhum, muitas famílias têm. E aqui vale lembrar que não é só falta de dinheiro, excesso uhum, de dinheiro também. uhum. Ou problemas com filhos aqui, que já existem filhos. Ter filho demais, ser o primeiro filho, a primeira filha, como é que vai ser? Ser menino e a mãe queria que menina, ser menina e a mãe queria menino. E ó, e temos uma grávida aqui que escreveu assim: eu não tinha medos até engravidar. Aí, Esse nenê tá para nascer, hein? né? Aí a gravidez é um negócio muito louco, cara, que ela traz à tona todos os medos que nós vivemos na nossa gravidez, na nossa gestação. Então, só complementando a questão da rejeição, da onde vem o medo da rejeição, então todos esses momentos que para uma pessoa adulta, como mãe, a mulher e o homem, ou a mãe e o pai, vivem aqui fora, conseguem lidar aqui fora, para aquele bebê que está ali dentro, ele interpreta, ou ela interpreta, como uma rejeição, uma possível rejeição. E toda e qualquer rejeição ou interpretação de rejeição, ela significa para aquele bebê o quê? Um perigo de vida, ou a possibilidade da morte. Uau. Então, qual a conexão totalmente inconsciente que nós fazemos? Rejeição é igual a possibilidade de morte. Por isso que o sistema límbico é acionado e a pessoa entra em pânico. Isso. Toda vez que alguém fala em público e alguém está olhando com a cara feia ali, não concordo. Não, que essa mulher, esse cara não sabe nada. Isso tudo vai apertando esse botão ou esses botões de rejeição que todos nós temos e vai gatilhando esses mecanismos de defesa. E aí é onde dá os brancos, é onde dá os pânicos, onde Uhum. dá o medo e a pessoa não fala em público de jeito nenhum. Fala, não, não falo. Não falo. Eu, até os meus 19 anos, para mim falar para duas pessoas, três pessoas, vai, já era pública, não falava. Eu Gente, não falava. Rodrigo Fonseca que fala para milhares, confessando que ele é um de nós. Isso hoje, depois de muito me trabalhar, são 25 anos até hoje me trabalhando. Uau, legal. Cara, eu cagava de medo, mas muito medo. Eu falava, Uhum. sabe aquelas crianças que falam, ó, me dá tudo para fazer do trabalho, Mas eu menos não a apresento. apresentação. Não, não, tudo, menos a apresentação, porque eu morria de medo, muito Uau. medo. E após eu ver a minha primeira experiência de trabalhar as minhas emoções, que aí eu comecei a sair desse casulo que eu fui criado. E da onde vem? Da minha história, para que todos entendam, né? No meu caso, eu de fato fui rejeitado. Não eu, Rodrigo. Uhum, Até porque minha mãe nem sabia que eu era Rodrigo ainda. uhum. Mas minha mãe tinha um filho, estava passando dificuldade já com meu irmão, quase passando fome, e de repente descobre que está grávida de mim. E naquela época, e até hoje, infelizmente, tem muitas mulheres e homens que não sabem que dentro daquele feto ali tem um espírito já, É, que já está interpretando tudo. Ah, sim, não, vamos tirar enquanto é feto, porque aí ele não vai sofrer, ela não vai sofrer, só que já está ali. já. E aí sente essas porradas aí, Sim, sim, entendeu? impressionante. E eu senti, eu tenho aqui, meu, muita gente respondeu a caixinha, mas cada medo, existem aqueles medos que assim, a gente às vezes tem como uns medos bobos que são umas fobias, né? Sapo, barata, panela de pressão, lagartixa, né? Esses medos assim. E existem uns medos assim que, gente, eu fiquei boba, eu não sabia, tá? Hum. Medo de perder a minha essência. Oh, tem um monte. Nossa, medo da morte dos meus filhos. Da morte dos pais, Sim. medo Medo da do morte. futuro, medo do incerto, medo da solidão e do desconhecido. Medo do incerto, do desconhecido, do futuro, tá tudo no mesmo saco. Vários nomes para dizer a mesma coisa. Uhum, Porque o que é o futuro? E aqui vale todos prestarem muita atenção nisso. sim. O que é o futuro se não um desdobramento de um passado? Eu vou repetir de novo. O que é o futuro se não a continuidade de um passado? Sim.
E esse Talvez por passado isso que dá medo, por causa das cagadas que a gente já fez lá atrás. Isso. Não só que a gente fez, como fizeram com a gente, como a gente viveu, e que muitas delas a gente não olhou ainda. E Sim. aí são fantasmas que ficaram pelo meio do nosso caminho que a gente nunca parou para olhar para eles. E aí é como aquela metáfora de Platão, né? Da caverna de Platão. Uhum. Enquanto nós não damos luz da consciência para aquilo que nós vivemos, a gente está olhando o reflexo apenas da sombra de um gatinho, mas na parede o reflexo parece um leão. Mas quando a gente acende a luz, você vê que era só um gatinho. Uau. Só que até acender a luz da consciência. Aí você fica fugindo desse passado, que mais cedo ou mais tarde vai te encontrar onde? No futuro. É. Por isso, temos, infelizmente, o ser humano tem tanto medo do futuro, do desconhecido, tem tanta ansiedade. Uhum. A ansiedade nada mais é do que medo do futuro, Uhum. mas é medo de que se repita no futuro experiências, buracos, sombras que eu passei, que eu vivi e não interpretei ainda, não entendi ainda no meu passado. Uau. Faz muito Infelizmente. sentido. Gente, faz muito sentido. E eu recebi um medo aqui que eu fiquei boba. Esse eu preciso falar ele sozinho. Cadê? Perder nem sei se eu já falei. Colocaram assim para mim. São tantos medos, mas o maior é perder o meu filho pro mal. Aí a gente, bom, o mal para mim pode ser uma coisa, para você outra, pode ser invertido, né? Para ela outra, né? Sim. Aí eu dei uma olhada no perfil da pessoa, vi que a pessoa é cristã. E existe esse medo que é imposto pela religião, né? Infelizmente, muitos medos. Não só a religião, os pais, várias estruturas, a política, a mídia, né? Várias estruturas sociais, institucionais, elas criam esses medos como forma de manipular, né? Infelizmente. Sim. E na realidade, a gente só é manipulado quando a gente não quer andar com as próprias pernas. Quando a gente quer simplesmente seguir algo ou alguém sem pensar, sem Uhum. avaliar. Uhum. Eu quero uma boiada para entrar no meio, sabe? Uhum. Que Sim. boiada que eu entro? É a boiada da religião? É a boiada da política? É a boiada da mídia? É a boiada dos influencers? Uhum. Que boiada que eu vou me enfiar para Sim. seguir? E quando der merda, der ruim, eu tenho quem culpar. Olha. É muito, muito complicado, cara. É. E aí, e vai dar ruim. A única certeza que eu tenho, vai dar ruim. Vai dar. Mesmo seja a religião, seja ela qual for, tá? É a melhor das bem-intencionadas. Porque o motivo pelo qual a pessoa está entrando é errado. Muitas vezes, sim. E A isso, maior, a ela. maior parte das vezes Maior eles parte. procuram uma religião porque eles querem benefício próprio e Isso. não tem aquele vínculo com o Se benefício conectar com Deus. espiritual. Exatamente. Você não É. está conectando com o teu Criador. Você quer um carro novo, você quer um novo emprego, Isso. você quer Isso. casar na vida, ter Você quer filho. se curar. Isso. Mas o que te fez adoecer? O que te fez estar nessa merda financeira? Oi? Aí você quer que a igreja seja o padre, o pastor, ou sei lá, qualquer religião, ele vai lá e retire você disso? Não. Esse é o seu Infelizmente. trabalho É o bonitinho, seu ó. trabalho. Acorda. Infelizmente. Eu recebo muitos pastores e padres até nos treinamentos aqui no Brasil. E eles falam, Rodrigo, cara, a gente é mais terapeuta do que pastor, padre. Sim, Porque as pessoas vão lá para resolver problemas emocionais. sim, Não é para falar com Deus. sim. Problemas de relacionamento. E acho que Relacionamento. a igreja tem a obrigação de resolver ou de interferir. E É, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vocês estão misturando espiritualidade com falta de dever próprio, né? De chamar autorresponsabilidade. exatamente. Infelizmente, cara. Legal. E você sabe que os brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos, que eu tenho observado muito,
Vários deles têm um pouco eles despertam um pouco nessa área. Porque aqui, meu amigo, esse país é uma faculdade. É um, sei lá, é um PhD. Vocês não têm É, noção da vida. Você é. passa coisas que você nunca imaginou passar na sua vida. Você Uhum, engole sapos, ó, tem gente que fala que tem medo de sapo, mas você engole cada sapão aqui. E não uhum. engula para ver se você consegue ficar. Não, você vai embora. E aí você tem que passar por cima dos seus medos, você tem que saber gerenciar tudo isso para não se ferrar ou para não desistir, Sim. né? E como, Rodrigo, que o evento em outubro, dia 22 de outubro, Conexão Estados Unidos, como que você vai conseguir trazer para os brasileiros algo diferente, algo do tipo, chega de continuar como está, chega de continuar preso em medos do passado, sabe assim? Fala Uhum. alguma coisa pra gente, pra eles despertarem. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Na verdade, eu não estou indo aí para levar conteúdo. Vai ter conteúdo, claro, mas o meu principal papel é ajudar cada ser humano que estará lá a reler a sua própria história de vida. Uou, Porque é que quando legal. eu entro na minha história de vida e releio a minha história de vida, que é onde está toda a origem de como eu aprendi a lidar com emoções como medo, como raiva, como tristeza, como alegria, como amor, ou como não aprendi a lidar com essas emoções. É nessa história, nessa interpretação, nesse código-fonte da minha máquina, Sim. do meu corpo, do meu hipocampo, o nome que você queira dar, do meu cérebro límbico, que é onde eu produzo mudança de fato na minha vida. Faz Por sentido. que as pessoas não mudam, Marta e todos estão aqui? Porque, na verdade, elas querem pegar um livro, um curso, uma live, um vídeo, qualquer coisa, e elas querem pegar aquele conhecimento e beleza, eu vou mudar agora. Não, aquele conhecimento é legal, é bacana, pode ser inspirador, mas ele não é a sua história de vida. Ele não é a sua raiz. E você é o desdobramento de uma raiz, aliás, você é o desdobramento de uma semente, chamada mãe e pai. Sim. E não o que eles são ou o que eles foram, mas como você e eu e nós interpretamos quem eles são. Uhum. E aí, a partir dessa interpretação que é o 0 e 1, que eu falo com nossos pais, é o 0 e 1, comparando com o computador, e o 0 é o óvulo da mãe e 1 é o espermatozoide. A partir dessa combinação, análise combinatória, né, que fecundou ali, nós vamos produzindo esse ser humano que somos nós. Vamos produzindo programas, literalmente. E a nossa vida, ela passa a ser, a partir dos 7 anos de idade, comandada por programas totalmente inconscientes, Uau. que estão gravados nesse cérebro límbico, da minha história, da sua história, da nossa história de vida, e que enquanto você não acessa esse código-fonte, essa sua história de vida, por mais que você leia vários livros, você não vai colocar na prática. Eu dou faço uma outra analogia para quem não conhece muito computação, de receita de bolo. Imagina quem nós somos, ou a vida que a gente leva, é como se fosse aquele bolo duro. Sem gosto, sem sal, tal. E a gente tá comendo esse bolo todo dia. Tá comendo, tá comendo. E é uma receita que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, veio da sua avó, bisavó, tataravó, beleza. E aí você vai em busca de livros, de conhecimentos, de cursos, de assim por diante. E você começa a fazer uma nova receita. Uma receita de um bolo fofo, com uma cobertura que você sempre sonhou comer, tudo no ponto, tudo testado, retestado por milhares de pessoas, maravilhoso, uau! Só que com uma diferença. Essa receita que você recebeu da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, ela está ali na cozinha, bem de frente onde você usa todos os materiais ali para produzir o bolo. E essa cozinha é o cérebro límbico, cérebro emocional, a sede, a torre de comando do nosso corpo, da nossa vida, do nosso cérebro, do nosso coração. E essa receita que nós vamos produzindo a partir de livros, cursos e assim por diante, ela está num quarto, na gaveta de um quarto chamado razão. E aí quando você vai para o bolo, vai fazer o bolo,
Você vai pegar a receita que está onde? É Na mais cozinha. fácil, né? Mais É mais perto, fácil. lógico. Até porque a velocidade de processamento do cérebro emocional, o límbico, ela é, em média, 1 milhão de vezes mais rápida do que a do racional. E do límbico é onde vem a nossa intuição, né? Sim. Na verdade, não é de onde vem a nossa intuição. O límbico ou emocional é a ponte entre corpo e espírito. Uau. Então, Então, olha a quando, importância, cara, da gente entrar em contato com isso, gente, com a nossa história. né, Meu quando, Deus. quando o límbico está distorcido, cheio de programas, cheio de medos e assim por diante, ele é como se colocasse, sabe, barro na antena? Sim. E aí atrapalha a recepção daquilo que seu espírito ou sua alma, o nome que você queira dar, tá falando, cara, ô, mulher, acorda, é pra cá, vai pra lá. A sua intuição, que nada Uhum, mais é do que a voz do seu espírito, uhum, tá dizendo, cara, vai pra lá. uhum. Só que a antena não recepciona isso. E aí ela vai pegar que caminho? O caminho que ela registrou na sua história de vida. Ah, minha mãe sempre foi pra cá. Meus pais sempre foram pra cá, então é pra cá que eu vou. Uhum. Aí pode ter pessoas que estão aqui e vai falar, não, Rodrigo, eu sou completamente diferente. Minha mãe foi pro sul, eu fui pro norte. Eu não vou ser como ela. Eu vou fazer o oposto do que a minha mãe ou meu pai fez. Aí a minha próxima pergunta é, até quando? Por quê? E eu sou prova viva disso, hein? Prova viva. Por 13 anos eu fui pro norte, meu pai foi pro sul. Por 13 anos eu falei, mano, eu não vou ser igual ao meu pai. Não vou, de jeito nenhum. Não vou trair. Eu estava do lado da minha mãe o tempo inteiro, minha mãe sendo traída, chorando, eu como criança. Eu jamais vou fazer isso com mulher nenhuma na minha vida. Ficava pé da vida com meu pai separou, fui lá e blá, blá, vomitei em cima dele tudo que eu não devia fazer, mas tinha 16 anos e Você fiz. achava que era o certo ser feito. E condenei, julguei e condenei, como bom juiz que a gente é, quando a gente é Isso. um humano. Aí, depois de 13 anos com a minha primeira esposa, o que eu fiz? Traí. Uh, E aí foi pior, né? Eu já tinha um filho com ela, aí separei, porque me apaixonei por essa mulher, uma das mulheres, das 3 mulheres que eu tinha traído, me apaixonei, casei, tive outra filha. Aí eu sabia que não ia dar certo, porque semente que começa errado tende a dar errado. Aí quando eu tive a minha segunda filha, eu comecei a olhar, e eu achei até, e eu ainda achava que era problema do primeiro casamento. Que a você se gente ilude. tem essa facilidade, né, de tirar a É, culpa da gente e não, os outros é. com medo de assumir quem nós realmente somos. E na realidade eu nem colocava a culpa nela, eu colocava a culpa no tempo de relacionamento, a gente trabalhava junto, convivia junto, é muita convivência, eu acho que foi isso. Aí nem me trabalhei. Aí na hora que eu fui para o segundo casamento, e aí eu tive a minha segunda filha e comecei a olhar, eu falei, opa, pode parar, não vou trair a segunda não. Aí eu fui me trabalhar sobre os meus medos, né? As minhas buscas em outras mulheres. E Uhum. aí eu descobri na história da minha mãe que minha mãe era filha de uma traição. Olha aí. Aí eu fui olhar para o meu pai. E aí descobri na história do meu pai que meu pai também era filho de uma traição. Uau. E meu pai traiu a minha mãe a vida inteira. Uhum. Então, qual que era a conexão na minha cabeça de traição? Traição no meu cérebro emocional límbico era igual a vida. Porque eu só existi porque um dia minha avó traiu lá atrás. Sim. Minha outra avó também traiu lá atrás, o avô. Uhum. Então, olha como é memórias também de antepassados, Sim. Que de acaba virando uma gerações. programação genética, né? Aí fala aquela coisa, isso aqui é da nossa família, Rodrigo. É maldição de família. Só que eu preciso desengravidar o que que é essa maldição. Maldição vem de mal dito, mal falado, mal comunicado.
Olha E aí. normalmente todas essas situações ruins de família, seja traição, suicídio, depressão, é tudo muito abafado. Ninguém fala, ninguém revela a verdade. É tudo aquilo que se tem medo de dizer, né? Aí vem o medo de novo. O medo Aí, de dizer, o medo dos outros descobrirem. e aí o que eu já quero dar uma ferramenta para você já começar a usar na sua vida, você que está olhando a gente aqui agora, ou vai olhar algum momento. Fala, cara, se você quer começar a curar os seus medos, comece a descobrir a sua verdade. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Mas o que poucos levam em consideração, que não é só a verdade espiritual, é a sua verdade da sua história, é a verdade da história da sua família, Uhum, é a sua verdade para os seus filhos, que você uhum. fica encobrindo, não, ela é muito nova, ele é muito novo, filhos adotivos. Quantos filhos adotivos que eu já peguei que pai e mãe não contou que era adotivo? E de repente ele foi lá e descobriu. Aliás, só Vai descobrindo. A tá mentira, na a pele verdade é dele. algo que é impressionante. Ela luta até o fim para ela ser exposta no telhado. Isso, ela vai ser exposta. E com essa digitalização do mundo, eu falo que a digitalização é como se fosse a espiritualização do ser humano. Porque está tudo se tornando espiritual, intangível, está tudo nas nuvens, cloud, né? Tá muito louco. Então, tudo que está sendo intangível, assim, fluido, faz tudo aparecer. Tudo está na rede social, tudo hoje está no computador, no Google. Você pesquisa lá, blá, 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 aparece. Aí você fala, não, eu era santa, filha, quando eu era jovem. Aí seu filho coloca o seu nome lá no Google. Pá, 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 pá. Aí vai ver a mãe, que nem eu e minha prima agir, dançando, brincando. Pô, A Duda tá aqui, viu? Duda, você já sabe tudo, viu, filha? A mamãe não pode esconde, não. saber tudo, cara. E olha que legal você ser humano na frente dos seus filhos. Sim. Você está ensinando os seus filhos a serem humanos. A dizer, filha, filho, quando você crescer, você vai ser igual a mamãe, vai continuar sendo humano. Você vai continuar falhando, errando, porque a mamãe e o papai até hoje falha, erra. Só que quanto mais verdade você traz para o erro, quanto mais você assume logo, aceita e aprende com o erro, mais você vai trocando de erros. E aí você vai aprendendo, vai evoluindo de verdade. Porque Uhum, a gente só evolui com os erros. uhum. Nossa, faz muito sentido. Faz sentido, Duda? Ela tá aqui assim. É... É, e só falando na Gi, ela entrou na live. Gi, manda um abraço aí pro Rôlei pra ela. Hoje, Borleng, ela tá aqui na Moca? Tá aí em Campinas e um monte de lugar também não para. E vai estar aqui comigo semana que vem. Quem sabe ela Bem-vinda. consegue voltar em outubro em Orlando para estar com a Sim, gente lá. Um monte de gente perguntando, mas qual estado que vai estar? O Rodrigo tá vindo para Flórida, primeiramente, Orlando. na cidade de Orlando. Toque, gente, começa a cruzar os dedos aí, começa a pedir pro teu estado também. Já vi que o pessoal pediu Califórnia, pediram para Los Boston, Angeles. Los Angeles pediram Boston. Começa aí cutucar, porque aí quem sabe a produção do Rodrigo vai dar uma olhada e falar, Rodrigo, quer saber de uma coisa? Bora fazer uma turnê Conexão USA. USA, bora, bora. Tô aqui para ajudar o ser humano a se libertar. Sim, Porque é uma verdade emocional que não é dita. E olha que coisa, essa verdade emocional que não é dita, não é revelada, ela interfere a conexão, como eu falei, entre corpo e espírito, e, portanto, ela adoece o corpo e te afasta daquilo que é sua essência, que é seu espírito. sim, sim, verdade. E aí, E é quem tenta tanta entrar gente no... querendo desenvolver a espiritualidade, né, Rodrigo? Mas se não entra em contato com essa sua essência, que você vai trazer isso pra gente aqui em Orlando, como que você então consegue ser tão verdadeiro no desenvolvimento da sua espiritualidade? Você consegue, né? É importante aqui, né? A gente tem casos, aconteceu anos atrás, e vira e mexe acontece, de pastor, padre, curandeiro e assim por diante, via tona as merdas que eles fazem como humanos, né? E as pessoas falam, como? Nossa, ele ou ela era tão especial, tão não sei o quê.
Por que que as pessoas fazem isso? Vivem essas merdas, né? Primeiro, elas negam o seu lado humano, emocional, né? Uhum. E elas tentam se espiritualizar sem passar pela sua humanidade, mas ela está ainda encarnada. Sim. Então ela não limpa essa parte o máximo que pode limpar, ou eternamente, né? Na minha visão, eternamente, enquanto você está vivo nessa carne, você tem que estar trabalhando o seu emocional. Então ela não quer passar pelas emoções humanas, como medo, como raiva, como tristeza, que todos nós passamos. Não quer ler a sua história. Não, eu vou para Deus, Deus vai curar tudo isso, vou me espiritualizar e vou usar só meu lado espiritual. E ela até consegue por um tempo. Como eu consegui ser fiel por um tempo, sabe? Uhum. Só que chega uma hora que tudo isso que foi reprimido, sabe, mola? Sabe uma mola bem Sim. grande, quando você reprime, você pega e começa a apertar ela para baixo? Uhum. Você consegue segurar ela por um tempo. Só que chega um momento, depois de meses, anos, décadas até, que você cansa. E na hora que você cansa, o que acontece? É isso aí. Empuxo. Na física, essa força chama empuxo. É. Toda força que você fez para baixo, ela te empurra para cima. E aí sai desgovernado, né? Desgovernado, que nem eu. Aí é um filho em cada casamento. Três filhos eu tenho, um em cada casamento. Vou pagar isso até o resto da minha vida. Pagar em que sentido? Eu não vou ter meus filhos perto de mim do jeito que eu tenho a Rafa, minha terceira filha. É. Não vou. E, cara, para quem é mãe, para quem é pai, sabe o preço disso. Dói. Você não ter. Então é um preço que eu pago e vou pagar. E Uhum. quantos outros preços a gente paga por esses erros nossos que não são erros do adulto? Uhum. Porque como adulto eu sabia, cara, não quero, não faz sentido trair. Eu não quero Com ser a traído, por razão, que que eu vou né? trair? A razão Uhum. sabia. Uhum. Assim como a razão sabe que não tem que sair no shopping em Miami, Orlando, comprando nos malls, comprando que nem uma doida, um doido. Só que essa emoção sai comprando que nem um doido. Mas depois quem paga a conta? O adulto. Por conta de vazios emocionais É. dessa criança. Uhum. E aí o preço é pago pelo adulto. Então, os erros nossos são cometidos por essa nossa criança, que nós não olhamos para ela, por essa emoção que nós não olhamos para ela, só que a conta é paga pelo adulto. É a hora que a ficha cai, né? É. E aí não tem como dizer, não fui eu. É a mesma coisa se sua filha, a Duda, faz merda. É só, não é minha filha. Não, é minha filha, fez. Eu vou ter que pagar. Não tem Sim, jeito. sim, isso aí. Isso aí. E, Rodrigo, me fala uma coisa. O medo. Teve alguém que escreveu aqui que tem medo de. Como é que é? Do sucesso. E eu recebi na caixinha uma pessoa que falou que tem medo de fracassar. Ou seja, são duas coisas opostas ali, né? O que você acredita, assim, que pode Então, estar por trás disso? o medo do sucesso primeiro. Vem da onde? Quando você tem sucesso, você fica mais ou menos exposto. Muito mais. Você Eu vira de tinha esse trás? medo, viu? Eu compartilho com vocês. Eu tinha É. muito medo do sucesso. Tanto que eu me boicotava. Quando o Sim. meu Instagram estava crescendo, quando eu estava crescendo profissionalmente, eu dava uma parada. Uhum. Sabe assim? Porque eu tinha esse medo do sucesso. Fica doente, começa uma autoestima de trabalho, sei Sim. lá. Porque você vai estar exposto, exposta. Você vai ser criticado, você vai ser rejeitado, rejeitada. Então, o medo do sucesso vem disso, Uhum. né? E o medo, tem outra questão, o medo do sucesso também, é o medo de conseguir perder. Ai, nossa, gente, porque a gente perde muito, isso é verdade. E se eu conseguir perder, Rodrigo? Como é que vai ser minha vida? Depois de acostumar a morar nos Estados Unidos, casa com piscina, mall na minha frente, ganhando em dólar, como é que vai ser? Se eu tiver que voltar para Chapeacu do Norte, do Sul, sei lá, cidadezinha pequenininha que você morou, como é que vai Uhum. ser?
Então é melhor eu ficar ali, bonitinho. Estou até nos Estados Unidos, mas eu fico ali fazendo um serviço minha boca, ganhando minha boca, fazendo minha boca. E aí, por medo de entrar no inferno, você já fica no inferno. E muitas pessoas estão vivendo assim. Muitas. Muitas, muitas. Para que eu vou cair no inferno? Eu já fico nele. Eu já tenho medo de tudo mesmo. Já fico nele. E esse inferno, claro, leia-se aqui, se tiver gente religiosa, inferno nada mais é do que depressão, falta de dinheiro, problema no relacionamento, problema de saúde. Não, não vou me curar. Para quê? Por que se eu adoecer de novo? Como é que vai Agora, ser? peraí, até para os religiosos ou espiritualizados, eu prefiro falar para os Sim, espiritualizados, porque religiosos sim. eu não. Não. Essa questão faz muito sentido, esse medo do inferno, o inferno espiritual, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas, principalmente religiões ou pregadores, ou enfim, né, pais, famílias, levam isso, aquela questão do se você não obedecer, você vai pro inferno. Se você não fizer, tá no inferno. Se você cortar seu cabelo, você vai pro inferno. Se Você você... já está no inferno. Eu juro que na minha adolescência, um dia eu falei pro meu pai, falei, se eu já tô no inferno, Há muito então é melhor eu tempo. abraçar o capeta, porque não tem o que fazer. Abraça e beija. Eu já era, É, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus já me rejeitou, ó, há lá muito atrás. tempo. Há Aí muito. que eu fui conhecer realmente a minha essência, foi o que o Rodrigo falou, voltei lá para conhecer a minha essência, descobrir quem eu era de verdade, não aquilo que os outros diziam de mim, e eu comecei a buscar minha conexão com o espiritual. Aí mudou tudo. Aí acabou. E é uma coisa tão. É só a gente parar para pensar um pouquinho só, né, Mar? Eu sou pai, você é mãe. E mãe eu acho que tem ainda mais amor ainda. Porque cresceu, é aquela coisa de mãe, aquele vínculo visceral, né? Mas eu, como pai, já dou a vida por qualquer um dos meus filhos, na boa. Vocês, mães, mais ainda. A gente já tem essa coisa. É um amor incondicional. Meu filho fez merda, sei lá, qualquer. É meu filho. Ah, ele cortou o cabelo, eu vou deixar de amar porque é meu filho? Não! Agora, isso nós estamos trazendo para a esfera humana. Uhum. E na hora que a gente sobe para a esfera Deus, não faz sentido nenhum. Você achar que Deus vai te rejeitar ou vai te abandonar porque você, sei lá, porque você pecou. Não, você pecou, ação e reação. Você fez algo errado. Ué, você vai colher o que você Colher. plantou. Exato. Não é Deus que está sendo ruim com você. Ação e reação, meu amigo. Uhum. É plantio e colheita. Exato. Deus te dá o livre-arbítrio, planta o que você quer. Só que você vai colher o que você plantou. Só que esse livre-arbítrio também tem uma pegadinha, né? A gente não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Não tem. Lógico que não. Será que a gente tem? Essa é uma questão Não. que nem a neurociências ainda Não. conseguiu resolver, viu? Não tem por quê. E eu provo porque a gente não tem. A gente tem livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente quiser. Eu vou fazer, vou para os Estados Unidos, vou voltar para o Brasil, vou para a Europa. Beleza, tem livre-arbítrio. Só que você não tem o livre-arbítrio para desejar o que você deseja, ou para escolher o que você deseja. Uau. Por que você deseja morar nos Estados Unidos? Por que você deseja ser mãe, ser pai? Por que você deseja trabalhar com X e não com Y? De onde vem isso? Será que realmente é seu esse desejo? Eu sou uma pessoa assim que eu busco muito o desenvolvimento da espiritualidade. E eu posso Sim. dizer para todos vocês e para quem vai ouvir, muitas pessoas vão ouvir depois essa live gravada. Quando eu percebo, ou quando vem para o consciente, eu já fiz, eu já falei, ou eu já fui no lugar, e aí que eu falo, mas por que eu fiz isso mesmo? Nossa, mas sabe assim, por que eu abracei essa pessoa do nada? Eu não Sim, conhecia ela. E quando você sim. vê, acontece alguma coisa aí. Acontece, acontece. Então, enquanto a gente não trabalha esse emocional, esse mundo emocional dessa criança, a gente é refém dos desejos dessa criança. E aí a gente cria todas as justificativas como adulto para sanar os desejos dela e não desse adulto. Aí, Ana, eu comprei, sei lá, você vai comprar, uma amiga nossa aqui, uma vez comprou tantos sapatos que ela comprou 2 sapatos iguais.
Tinha uns 10 pares, ela comprou dois. Dos 10, dois eram idênticos, iguais. Ela comprou dois do mesmo. Aí, não, eu comprei porque eu tô precisando. Porque fazia tempo que eu não comprava. Por quê? Por quê? Por quê? Não! Péia. Né? Centopeia, eu tenho 10 pés. E na verdade, não, cara. Não. Então, a criança dela desejava. Compra, compra, que você nunca teve na vida. Agora você vai comprar. Um Agora você vai monte. comprar até dois do mesmo, Isso, que é para do provar mesmo. para você mesmo que você pode. Isso. Na verdade, no caso dela, era para provar para o pai que Uau. ela podia, né? Uhum, uhum. E então, você parar para pensar, você fala, cara, que livre-arbítrio que essa pessoa estava tendo até ela tomar consciência disso? Nenhum. Nenhum. Então, percebe, é importante quem está na live que agora vai passar, o quanto esse emocional está nos guiando para lugares que normalmente o adulto não quer ir. É. Muito pelo contrário, o adulto quer ir para o lado oposto. Porque é o melhor para ele hoje, porque é o que condiz com a conduta, com os valores, com a maturidade física e espiritual, emocional dele. Só que a criança está te fazendo fazer coisas, passar por coisas, ou evitando você fazer coisas que está te distanciando daquilo que você veio fazer no mundo. É isso aí. E aí, conforme você se distancia daquilo que você veio fazer no mundo, que alguns chamam de propósito, outros de missão, outros sei lá o quê, você vai adoecendo. Por quê? A natureza, ela vai destruindo aquilo que não serve. Se não serve, pode morrer, pode acabar. E aí eu pego tantas pessoas nos treinamentos, desde Conexão, Lotus, tantos aqui no Brasil e agora vai ser em Orlando, pessoas que falam, Rodrigo, eu não sei porque eu estou adoecendo. A minha vida está tão boa, eu tenho uma empresa maravilhosa, Eu vim eu morar tenho uma nos Estados família. Unidos, concretizei meu É, sonho meu sonho, de vir sonho para a América. americano. É para América, o sonho americano. E eu só adoeço. Agora que eu consegui tudo isso, eu só adoeço. Ou eu só sinto um vazio, uma depressão. De onde vem, Rodrigo? Ou os meus filhos, Rodrigo, estão nas drogas. E eu dei tudo para eles, Rodrigo. Ou tá tentando suicídio, como muitos Está adolescentes. tirando, infelizmente. Suicídio, vale lembrar aqui, declarar, escancarar a verdade, já era antes da pandemia a principal causa de morte no mundo. Uhum. Hoje multiplica isso por pelo menos um 100. Pelo menos. Só que ninguém declara, e nem pode declarar realmente, pode ficar falando, fulano, fulana. Sim, sim. Não, não pode, mas é. Mas é. Porque existe uma ilusão de que a gente matando o corpo, a gente acaba o sofrimento. Sim. Só que o E corpo é essa dolorido. ilusão, inclusive, ela vem do medo da rejeição, não é? Infelizmente. E A aí, gente. gente, volta lá na live, há 50 minutos atrás, quando ele começou a falar sobre tudo isso, para vocês terem noção da importância de estarmos juntos no Conexão USA, no dia Sim, 22 de de outubro, em outubro. Orlando. Serão 10 horas direto. Ai, que Não delícia. é, não é o Rodrigo falando, é você visitando a sua vida. Exato, Você exato. vivendo as suas emoções, você dentro do cockpit do seu jato. E descobrindo os botõezinhos que tem que gatilham os seus medos, sua ansiedade, sua tristeza, sua angústia, sua depressão, sua vontade de morrer, sua obesidade, seu relacionamento destruído, sua relação com o dinheiro extremamente distorcida. Uhum. Que botões são esses que tem aqui, cara? Então eu vou te colocar dentro do seu cockpit, da sua nave, e você vai começar a olhar para esses botões e descobrir que esses botões foram construídos por você. E que, portanto, só você pode reconstruir aqueles botões que, ao invés de te levar para a traição, vai te levar para a união. Ao invés de te levar para a gordura, vai te levar para a saúde. Ao invés de levar para a avareza, vai te levar para a abundância, para a prosperidade. Olha aí, São programas isso aí. que eu É vou isso estar aí. do lado de fora, te orientando aonde você vai apertar. Mas quem vai apertar é você.
Então, bora sair do piloto automático do É nosso isso, é gatinho isso. e É ter isso. controle, né? Sobre tudo isso daí. O pior é que não é nem o piloto automático, é uma criança que tá lá dentro daquela cabine do jato. Que É o medo, pior. cara. Falando Seria de medo, melhor se fosse automático. Muito melhor se fosse automático. Deixa automático. Agora imagina uma criança Deus o livre. Põe teu filho pilotando. para pilotar avião que você vem para os Estados Unidos pra você ver se Não, você entendeu a bola. não vou. E tem muita gente assim. Então, quem quiser, tem um link. Eu vou colocar aqui esse link, deixa eu ver. Coloca. A Ju colocou também o link Colocou? Ô, Ju, coloca aí da de novo. Sociedade de Né? Inteligência Emocional. lp.sbe.com.br/conexão, né? Não tem acento, Uhum. traço USA. Coloca, você Ó, deixa eu colocar aqui agora. coloca aí. Deixa eu ver se consigo pin aqui, ó. Coloquei Isso. o da Ju aqui, ó. Eu segurei pro pessoal. É esse Isso, daí? esse mesmo, é o próprio. É o próprio. Pronto. Gente, Então, dá uma olhadinha, tira um print screen aí da sua tela é para você isso. conseguir entrar Nesse nesse link site. depois. Isso, porque Isso. aqui não dá para clicar. Não Agora é o dá. seguinte, Juliana tá fazendo um trabalho maravilhoso para quando você Sim, chegar incrível. arrebentar, todo mundo vai estar lá assim de braços abertos. O pessoal da Sodier tá Estaremos. aqui também. Tô Já me deram sabendo. um oi. Ó, Sodier da Metroeste. Vou passar aí antes porque eu amo doce, eu e a Duda, então a gente vai Cara, passar antes para comer um tem docinho. tem um bolo de nozes com damasco, light. Olha, eu comprei para um Gente, amigo meu que é diabético, mas é que é maravilhoso. Eu comi mais que ele. que Bom delícia. demais. A Débora, Vamos estar lá juntos. Nós nos vemos lá ao estaremos vivo, juntos. presencial. Gente, o pessoal que está em outros estados aqui, teve pessoas que me escreveram aqui que estão em Boston e tudo. Já verifica o voo certinho para o MCO, que é o Sim. Internacional de Orlando, porque vai ser muito bacana. É um fim de semana que vai ser assim para mudar, sabe assim, para virar chaves, para as coisas começarem a fazer sentido. Sim. Vamos lá, vamos nos abraçar, porque não dá para perder. Ah, e vale lembrar que são apenas 250 lugares. Que aqui Ah, no sim. Brasil, eu vou mostrar, ó, vou virar aqui para você a câmera. É o último conexão que teve em 2019, ó. Uau, Aqui quantas pessoas tinham são aí? 3.000 pessoas aqui. Uou. E você vai fazer só para 250 aqui? Isso. Aqui é o Cadu, ele tá aí, ó. Esse é você, Cadu, ó, de mão ajudando a gente, que vai ajudar também, vai estar na equipe aí. Oh, que bom, E Cadu, eu vou estar na equipe também, hein? Quero Cadu, ajudar. Marta. Então, ó, galera, aqui no Brasil, ó, esse é o Conexão que vocês vão participar. No Brasil teve 3.000 pessoas a última edição. E aí vão ter 250 só. Então, vale lembrar isso daí. Então vale a pena correr. Bora pegar logo o segundo lote, Sim, porque o primeiro já esgotou. primeiro já E esgotou. agora já abriu o segundo. E o terceiro vai ser assim, só a raspa do tacho. E aí também é o lote mais caro. Então, gente, entra, já garante. Sim. E mais, né, cara? Eu falo que é o único investimento que você leva para o resto da sua vida. Sim. Para o resto. Porque é um tempo com você, uma leitura da sua história, uma mudança da sua história, que vai mudar você, a sua saúde, seu relacionamento com a sua mulher, marido, família, seus filhos. Você aprender o que você não pode, não deve fazer com seus filhos para repetir as mesmas merdas que nossos pais fizeram com a gente. As mesmas, infelizmente. Então, imagina que é algo para a sua vida inteira. Vida Sim. inteira. E se nós não investirmos na nossa saúde, na nossa história, quem vai fazer isso por nós? Como será que vão ficar as próximas gerações? O que você quer para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto? Né? Eu acho que é um investimento que vale muito a pena e que o retorno hereditário é para sempre. Eu tenho isso. E fiquem tranquilos aqueles que não me conhecem ainda, que não sabem, será que vai valer a pena investir meu tempo, minha energia, meu dinheiro nisso? Fica tranquilo. Chegando no final do conexão, você, não vale a pena. Te devolvo 100%. Tá aí, ó. Olha aí, gente. Pode procurar aí. Fica o desafio, tá bom? Se você não gostar, querido, querida. Tá aí, ó. Aí, ó. Leva com o maior prazer do mundo. Graças a Deus,
nesses 20, quase 25 anos, eu devolvi para meia dúzia de pessoas, em mais de 100 mil pessoas. Uhum. E dessas meia dúzia, eu posso te dizer, eles estavam lá sem querer estar Sim, lá. obrigados. Todos eles foram obrigados. Não eram pessoas que, não, eu tô aqui porque eu quero, é para mim. Sim. Mas tem mesmo assim, beleza, não entrou, tá bom, então, mano, segue. Então, você pensar, 6 pessoas contra 100, mais de 100 mil pessoas que passaram por mim nesses últimos 25 anos, putz, tá bom pra caramba. Olha, o pessoal que está no Brasil, que está assistindo ou que vai assistir gravado, o Rodrigo está em São Paulo, hein? Em São Então, Paulo. assim, ele está aí, ele vai vir para Orlando, vai fazer aí um tour aqui com a gente e tudo, mas ele está no Brasil. Então, aproveitem, entra aí no site da Sociedade de Inteligência Emocional. Vocês podem adquirir os livros dele em português. Gente, vão para cima e transformem a vida de vocês, porque não é porque é meu amigo, mas o cara é incrível. Fazer isso, com o maior prazer do mundo. É o que mais me dá prazer é servir em relação a isso, as pessoas. Então, contem comigo. Obrigado, Mar, por Obrigada. tanto aí que a gente pode compartilhar junto para tantas pessoas. Conte comigo sempre também. E vocês que estão aqui ou que vão passar por aqui, espero vocês pessoalmente para olhar na bolinha do olho de cada um. No Conexão Brasil não dá porque é 3 mil pessoas, mas no Conexão USA vai dar porque 250 pessoas é pouquinha gente. Então, espero vocês aí ao vivo e a cores. Beleza, estaremos aqui ansiosos te esperando, Rô. Um Adeus. beijo no coração. Deus te abençoe. Obrigada por esse tempo aqui com a gente. E nos vemos em Orlando. Quem quer que não conseguiu ainda acessar aí o link, entra no Instagram do Rodrigo Fonseca ou entra no meu e me pede que eu passo o link para vocês terem acesso direto. Sim, super de boa. E vai ficar gravado, para quem quiser ver, vai ficar 24 horas gravado essa live. É isso aí. Deus abençoe. Obrigada, Rô. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês, Aline. Beijão, beijão para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Uma ótima noite. Tchau, tchau.